A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez podermos nos reunir e contemplar a misericórdia e a graça do Senhor por sobre nossas vidas. Nós vencemos mais uma semana que de repente para muitos pode ter sido atribulada, pode ter sido uma semana de perca, assim como nós tivemos a perca da nossa irmã, a vozinha, Rosalina, e já queremos aqui, lógico, deixar os nossos sentimentos em relação a cada um, aos familiares, para que Deus possa estar confortando as suas vidas e trazendo a eles ali a esperança de que um dia eles também poderão estar juntamente com ela, na presença de Deus. Então, de repente, você possa ter passado por uma situação como essa, mas eu quero te animar e te dizer que, mesmo nessas circunstâncias, o Senhor tem sido com você. O Senhor tem te dado vitória, o Senhor tem te abençoado. Então é motivo de nós nos alegrarmos. Eu quero pedir para você, já nesse momento, chamar os seus familiares para que possam assentar-se juntamente no seu sofá, ou no seu quarto, onde você estiver, para poderem ouvir a mensagem da parte de Deus, para poderem se humilhar na presença de Deus. Esvazie-se agora de todas as coisas, esqueça aquilo que você estava fazendo, apague o fogo do seu fogão, se você colocou alguma panela, que já para adiantar, eu tenho certeza que o Senhor vai permitir que você desfrute de um almoço delicioso e maravilhoso aí preparado, se você nesse momento se dispor em ouvir a palavra dele também. Amém? Então eu quero já te pedir para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 113, onde nós faremos uma leitura. Salmos de número 113, onde a palavra do Senhor nos diz assim: louvado seja o Senhor. Sim, louvem, ó Senhor, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre príncipes, entre os príncipes do seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Nós vemos que nesse salmo, o salmista ele vem engrandecendo o Senhor, louvando o Senhor, convidando para que o Senhor seja louvado. Esse salmo ele faz parte dos salmos de Halel, São um conjunto de salmos que eram cantados, que eram entoados no momento da Páscoa. Então, quando eles ceavam, eles entoavam esses salmos, que é do salmo de número 113 ao salmo de número 118. E nós vamos ver que este salmo foi cantado pelos discípulos, foi cantado ali pelo próprio Senhor Jesus, em Marcos 14, no versículo de número 26, quando vai mostrar para a gente que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, logo que eles terminam a ceia, no momento da Páscoa, eles cantam um hino, que seriam esses salmos, e eles partem ali para o Monte da Oliveira, aonde o Senhor estaria sendo crucificado. Então nós vamos ver que nesse momento aqui, da Páscoa, que significa a passagem, significa o passar por cima ou poupar, nós vamos lembrar do momento em que o povo foi liberto do Egito, o momento em que a ira do Senhor viria por sobre os unigênitos, e ao passar o sangue nos umbrais das portas, os filhos dos hebreus
aqueles que faziam parte do povo de Deus, eles seriam poupados. A ira do Senhor passaria por cima, a morte passaria por cima. E lembra para nós a saída do povo do Egito, o resgate deles, saída do Egito para a terra que o Senhor havia prometido. Então nós vamos ver aqui que lembra a libertação do povo hebreu do Egito. E isso também traz para nós a lembrança da nossa libertação. Por isso esse salmo diz, no versículo de número 1, aqui em diante, nós vamos ver 1 e 2, ele vai nos chamar a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor, mas ele vai dizer que isso seja algo contínuo na nossa vida. Ele não vai dizer para que nós estejamos louvando somente no momento da ceia, somente no momento em que nós nos encontramos dentro da casa do Senhor. Não, ele vai dizer aqui que bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, ou seja, louvem o Senhor eternamente. Nós não podemos limitar ao tempo e nem limitar ao espaço o louvor a Deus, mas ele deve ser eterno, ele deve ser em todo o tempo, deve estender-se por toda a terra, como o salmista fala aqui. E aí ele vai nos trazer motivos para que nós possamos estar louvando a Deus. No versículo de número 7 ele fala, porque ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Ele levanta o necessitado, aquele que precisa, aquele que está precisando de socorro, de apoio, aquele que não tem os seus recursos, aquele que de repente está entristecido, aquele que está angustiado. Ele faz com que ele seja levantado, seja colocado em pé, com que seja transformado o seu choro em alegria. Ele faz, como a palavra diz aqui, da estéril, ele faz mãe de filhos, que ela seja mãe de família, que ela seja feliz. Ele traz essa felicidade. Então nós vamos ver aqui que ele faz isso e nos coloca. Por que motivo ele faz isso? Para nos colocar entre príncipes e entre os príncipes do seu povo. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é poderoso. Deus, ele nos dá a alegria de podermos viver com certeza numa confiança total nas mãos dele. E essa confiança em Deus proporciona para nós um senso de estabilidade que os ímpios não conhecem. Então, por mais difícil que possa parecer a situação, por mais complicada que de repente aos olhos humanos ela seja, nós vamos ver que isso nos proporciona um senso de estabilidade. Ainda que estejamos passando por momentos difíceis, nós vamos ver que as coisas estão estáveis, está estabilizada, porque Deus está no controle. A nossa confiança está no Senhor e nós continuamos louvando, engrandecendo, salmodiando o nome do Senhor em todos os momentos. Então, meus irmãos, nós sabemos que tudo isso é possível porque, como foi pregado no final de semana passado, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos tendo um crescimento que o Senhor nos dá. E esse crescimento é de graça, é na estatura, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no conhecimento da palavra. E isso nos faz lembrar dos feitos de Deus, dos livramentos, dos momentos que o Senhor nos permitiu passar, sim, por algumas necessidades ou algumas dificuldades, mas que em todo tempo nós vivemos estabilizados. Isso não nos desestabilizou, não tirou a nossa paz, não tirou a nossa confiança de Deus. Então nós temos motivo para louvar, não somente hoje, mas temos motivo para louvar eternamente ao Senhor. E sabemos que o Senhor tem feito a sua obra não somente aqui, mas o Senhor tem feito a sua obra por toda a terra. Por isso ele fala, louve em toda a terra, estenda-se o louvor por toda a terra. E nós sabemos que nessa manhã, o primeiro domingo do mês, é o nosso domingo missionário. Então que esse louvor atinja mesmo a toda a terra. Que todos aqueles que têm sido enviados, que todos aqueles que têm contribuído com missão, possa ter essa alegria no coração de louvar a Deus, tendo entendimento e trazendo em lembrança todos os feitos do Senhor, tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E hoje nós estaremos aqui com alguém que viveu momentos difíceis, com alguém que passou por momentos difíceis, que nós anunciamos, que nós falamos aqui e pedimos oração, que é o Wesley Rocha. Ele estará trazendo a palavra do Senhor para nós nessa manhã,
Domingo de Missões, um homem que tem vivido para o Senhor, para fazer a obra como missionário de Deus e tem passado pelas mesmas tribulações e angústias que nós passamos, mas que tem em todo o tempo louvado e glorificado o nome do Senhor. Por isso eu quero te animar para que nessa manhã, juntos, nós possamos já agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e que este louvor, que é o salmo, que é em todo tempo os cânticos que brotem do nosso coração, para que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado através de nossas vidas. Amém? Fecha os teus olhos, que nós possamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Deus. Como é maravilhoso, ó Pai, podemos contemplar todas as manhãs, Senhor, os teus feitos, o fôlego, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Contemplarmos, ó Pai, o dia que amanhece, Senhor, e se finda, ó Pai, e nos permite, Senhor, entrar noite adentro para que possamos ter um momento de descanso. Tudo isso proporcionado por Ti, tudo isso criado por Ti, ó Pai, para que o homem pudesse desfrutar, para que o homem pudesse ter entendimento, que isso só é possível porque é o Senhor que fez e tem tido controle de todas as coisas. Se fosse por nós, ó Pai, nós não conseguiríamos, Senhor, não conseguiríamos, ó Pai, fazer nada que viesse acrescentar, Senhor, alguma coisa em nossa vida. Mas o Senhor fez, ó Pai. Além do Senhor nos resgatar, além do Senhor nos chamar para Ti, o Senhor nos deu o Seu Filho e nos salvou. O Senhor nos deu o Seu Filho para nos curar. O Senhor nos deu o Seu Filho, Senhor, para que pudéssemos, ó Pai, ter vida, Senhor, para que pudéssemos, ó Pai, desfrutar de uma alegria, Pai, que o mundo, Senhor, não pode nos dar, de uma paz que o mundo, Senhor, não pode nos dar, ó Pai. Por isso nós queremos Te louvar nesta manhã. Toma, Senhor, as nossas vidas, receba-nos, ó Pai, diante do Teu trono, Senhor, do Teu altar, como sacrifício vivo, como oferta viva, ó Pai. Mas, Senhor, nós não queremos só isso, queremos também ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pelo Teu Espírito. Por isso usa, Senhor, o Teu servo, fala aos nossos corações, de acordo com a palavra que o Senhor já colocou, Senhor, nos Seus lábios, para que seja trazida ao Teu povo. Assim eu oro, consagrando esse momento a Ti e pedindo, Senhor, fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Que Deus abençoe e daqui a pouco nós voltamos com os avisos. Bom dia, família SEB. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Para mim é tudo novo, né? É o primeiro sermão meu gravado, mas para mim é um prazer estar com vocês. Eu queria, em primeiro lugar, expressar minha gratidão a toda a SEB que esteve orando por mim, né? Para aqueles que não sabem, eu tinha ido ficar um mês trabalhando na África. Inclusive o pastor Reginaldo teve o livramento, né? Porque era para ele ter ido junto com a minha equipe e não foi possível. Mas nós nos preparamos para ir e trabalhar apenas um mês. Mas por conta de toda essa pandemia, nós ficamos 3 meses e 3 semanas, né, em São Tomé e Príncipe, porque não havia voos. Então nós ficamos presos ali naquela ilha. Nós aproveitamos para servir o povo um pouco mais, mas foi uma situação bem complicada para nós, que não estávamos preparados para ficar tanto tempo lá. Foi tudo muito inesperado. Eu me lembro exatamente de que foram 5 dias antes do nosso voo de volta, nós recebemos a notícia de que provavelmente o aeroporto seria fechado. E eu me lembro que o pastor Rude, que estava comigo, ele correu para saber as notícias e se nós conseguiríamos sair ou não. E nós recebemos a notícia: não, o espaço aéreo do país foi fechado, então vocês não podem sair mais do país. É interessante que até o Rude falou assim: não, eu vou na empresa, a empresa vai ter que dar um jeito de me tirar daqui. E eu olhei para ele calmamente e falei: irmão, já era,
não tem como sair. Não é a empresa, é o espaço aéreo do país que está fechado. E lá ficamos 3 meses e 3 semanas. E o Senhor nos deu a saída agora. No final desse tempo lá, eu peguei febre tifoide, depois passou para uma pneumonia severa, aí descobri que estava com Covid, fui levado para um hospital de campanha, fui tratado e aqui estou para agradecer a cada um de vocês que esteve orando por mim e pela minha família. Muito obrigado, família SIEB, muito obrigado mesmo a cada um de vocês, que Deus os retribua por esse carinho. Amém? Hoje eu quero falar sobre momentos difíceis que nós estamos vivendo. Então, por conta de uma pandemia, por conta de tantas coisas, momentos difíceis chegaram até nós. Então, os momentos difíceis, eles nos revelam muitas coisas. Os momentos difíceis nos revelam o caráter das pessoas. Os momentos difíceis revelam o nosso próprio caráter. É interessante que pessoas que são equilibradas, pessoas que são maduras, muitas vezes entram pelo caminho da loucura em meio a momentos difíceis. Pessoas que nós admiramos na fé, elas começam a enfraquecer na fé e até mesmo alguns se apostatam da fé por conta de momentos difíceis. Pessoas que dizem amar a vida, elas pensam em suicídio e alguns até o cometem. Momentos difíceis, eles existem e eles vão nos abalar. Esses momentos difíceis, eles vão nos fazer sofrer, eles vão mexer com a nossa moral, eles vão mexer com os nossos sentimentos, eles vão mexer com a nossa fé, eles vão mexer com uma série de coisas no nosso viver. Eles vão mexer com o nosso casamento, eles vão mexer com o nosso trabalho, eles vão mexer com o nosso ministério. Momentos difíceis, nós não estamos isentos de passar por eles. E como é que eu vou passar por esses momentos? Como é que eu vou seguir a minha caminhada em meio a esses momentos difíceis? Eu quero convidar você a passar por esses momentos difíceis com confiança. Confiança. Com confiança. Os dias são muito maus. Os dias são maus. Muitas vezes nós acordamos com notícias ruins. Muitas vezes nós passamos o dia lutando com situações ruins. E muitas vezes nós vamos dormir ou tentar dormir lutando com essas situações difíceis. As notícias não são boas. Quantos de nós já perdemos algum parente ou algum amigo nesse período tão curto de tempo? Quantos de nós já perderam o emprego, já perderam o seu sustento, perderam até mesmo o seu negócio? Quantos de nós estão passando por momentos difíceis? Mas mesmo assim eu quero convidá-los a passar por esse tempo com confiança. Eu quero ler um texto para vocês que está em 1 Samuel 23:16. Diz assim: Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme no Senhor. Então Davi ele está numa situação de perseguição. Saul quer matá-lo. E em meio a esse risco de morte, em meio ao risco de ser encontrado e ser morto, o risco de perder a própria vida, o perseguia dia e noite na pessoa de Saul. Então Deus envia Jonatas, seu amigo,
para dizer: permaneça firme no Senhor. Permanecer não é ter uma experiência com o Senhor. Permanecer não é conhecer, não é sentir. Às vezes a pessoa fala: eu fui no culto e eu senti um arrepio quando o pastor falou aquilo. Ou a pessoa fala: não, eu conheço a Deus. Ou a pessoa fala: não, eu tenho um pensamento positivo em relação a Deus. Não, não é nada disso. Permanecer vai muito além de conhecer, porque muitos conheceram a Deus, mas não permaneceram em Deus. Muitos já sentiram a presença de Deus, já sentiram o mover de Deus em suas vidas, mas não permaneceram. E o pensamento positivo, desculpa, irmão, não tem nada a ver com a nossa fé cristã. Nós não somos chamados para ter pensamentos positivos. Nós somos chamados para ter fé, permanecer no Senhor. Permanecer vai muito além dessas coisas que eu citei. Mas nós somos chamados, através dessa passagem, a permanecer no Senhor. Mesmo que a minha vida esteja em risco. Assim como Davi era perseguido por Saul, talvez você se sinta perseguido por esses dias maus, ou se sinta perseguido pelo Covid, e você tenha medo de morrer, e isso é normal, nós somos humanos. Mas nós temos que permanecer firmes no Senhor. Salmo 40, versículo 4, diz: como é feliz aquele que confia no Senhor, e não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. A confiança no Senhor nos traz felicidade. Mas para confiar, eu preciso conhecer profundamente. Eu sou instrutor de rapel e de resgate em altura. Então é interessante que, se você chegar para mim com uma corda que eu não conheço, me der equipamentos que eu não conheço e falar assim: pode se pendurar, vai lá, eu vou virar para você e falar assim: muito obrigado, valeu, mas eu não vou fazer isso, porque eu não conheço o equipamento, eu não conheço a corda, eu não conheço os demais equipamentos necessários, então eu não vou colocar a minha vida naquilo. Mas se eu conheço, eu sei o nome dos equipamentos, eu sei o nome da corda, a espessura, eu sei que ela foi bem cuidada, ela não estava abandonada, ela não estava Então, se eu conheço o equipamento, então eu coloco a minha vida e eu me penduro em prédios de 25 andares. O meu sonho é me pendurar no helicóptero, né? Até hoje eu não tive essa experiência. Mas porque eu confio, então eu coloco a minha vida nisso. E confiar no Senhor me traz felicidade. Não é confiar nos governantes, não é confiar na decisão dos governantes, não é confiar na decisão dos médicos, não é confiar nas decisões humanas. Eu posso ouvi-los, eu posso até pensar sobre o que está sendo falado, eu posso emitir a minha opinião a respeito de tudo aquilo que está sendo falado, mas confiar, colocar a minha confiança de vida, eu só devo fazer no Senhor. Porque quando eu confio no Senhor, eu me alegro. Eu quero dizer para vocês que por 2 momentos eu achei que ia morrer em São Tomé e Príncipe. Por 2 momentos eu me senti tão mal. Eu estava na base de noite e eu me sentia tão mal, com tanta dificuldade para me mexer, para respirar, para falar, que eu me levantei muito mal para ir ao banheiro. E eu me lembro até agora que eu coloquei a mão no umbral assim, falei: Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor realmente me ama, Pai, tem misericórdia de mim. Eu confesso que naquele momento eu tive
esse questionamento: por que, Senhor, eu estou sofrendo tanto? Porque eu achei que ia morrer. Mas depois eu falei: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa por questionar o seu amor. Eu quero confiar no Senhor. Me perdoa, Senhor. A enfermidade não parou ali. Isso era o 9º dia. Eu fiquei 20 dias enfermo. Um segundo momento, eu estava dentro de um hospital, um péssimo hospital. O hospital era tão ruim que os obreiros da base, os locais, os santomenses falaram: não, a gente não quer te levar para o hospital porque o hospital é muito ruim. E quando as pessoas morrem, eles não dão nem satisfação. Eles vão dizer: morreu. Estava vivo, morreu. Então eles evitaram de me levar para o hospital. Mas como eu fiquei muito mal, eu tive que ser internado nesse hospital. E eles desligavam o oxigênio para economizar o oxigênio. E tudo que eu queria era respirar. Mas era muito difícil. E aí veio a outra notícia: você está com Covid e será transferido para um outro hospital. Eu confesso que nesse momento, aquela noite eu tinha passado muito mal tinha dormido, eu estava mal, eu estava incomodado. Mas quando eu recebi a notícia de que eu estava com Covid, num país que é muito pobre, eu já estava num hospital muito ruim, a única coisa que eu fiz, a minha única reação foi dobrar o meu joelho na beira daquela cama e falar: Senhor, morrer seria muito bom, porque eu estaria contigo. Morrer seria muito bom, porque eu estaria contigo. Mas, Senhor, eu tenho 3 meninas e a minha esposa, e eu gostaria de ter a oportunidade de cuidar delas. Mas, Pai, seja feita a tua vontade. Mas eu confesso que o único pensamento era: me livre da morte. Nesse momento, eu fui tomado de uma paz tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu só me lembro de ter sentado na cama e eu dormi o meu melhor sono de todos os dias. De todos os dias. Eu fui tomado por uma paz tão grande que quando vieram os homens, pareciam homens da NASA, todo encapuzado e proteção e bota, e me vieram assim e falaram: agora você tem que ser colocado na ambulância. Eu sorri e falei: tudo bem, vamos embora, vamos para a ambulância. Eu estava em paz, porque o Senhor colocou essa paz no meu coração. Quero refletir sobre mais um texto com vocês, Salmo 71, 5. Só Tu, Senhor, é a minha esperança. Confio em Ti, Senhor, desde a minha infância. Ter esperança no Senhor. Nós temos que esperançar no Senhor. A minha esperança de que venha uma vacina, venha uma cura, a minha esperança de que a minha empresa seja restaurada, de que o meu emprego seja restaurado, precisa ser no Senhor, de que minha vida tome o rumo novamente de normalidade, ela precisa ser no Senhor. É no Senhor que nós precisamos ter esperança. Não é torno a repetir, não são nas decisões que serão tomadas pelos governantes, não são nas decisões que serão tomadas dentro do meu município, não são nas decisões que a empresa onde eu trabalhava vão tomar, ou na empresa que eu tenho que está fechada. Não, a minha esperança, ela transcende tudo isso, ela está no Senhor. Eu preciso alimentar isso no Senhor. Não são nos meus planos. Eu posso fazer planos. Eu tinha planos de ir trabalhar em Santo Tomé, abençoar aquele povo durante um mês e voltar para minha casa e estar com a minha família.
mas os meus planos foram completamente mudados. E pior, eu não tinha a mínima ideia de quando eu poderia voltar. Se nós não conseguíssemos voltar nesse voo agora, depois de 3 meses e 3 semanas, nós só voltaríamos depois em agosto. Nós não tínhamos datas. Nós tentamos alguns voos, e esses voos eram marcados e cancelados, marcados e cancelados. Mas a minha esperança era no Senhor. A minha oração todos os dias passou a ser assim: Senhor, só me leve embora depois que eu terminar tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça em São Tomé e Príncipe. Depois que eu construir tudo que eu preciso construir, depois que eu ministrar todas as vidas que eu preciso ministrar, aí sim, me leve embora. Eu comecei a colocar na minha esperança de sair daquele lugar na vontade do Senhor. Mas talvez você diga assim, como permanecer, como confiar, como ter tanta esperança em meio a um momento tão ruim, um momento que tem abalado demais a minha vida, a vida da minha família. Como permanecer, confiar e ter esperança? E agora eu quero te levar para o texto. Agora é a pregação, mas eu não vou me estender. Eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios 3, a partir do versículo 3. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 3. Diz assim: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. É interessante que no versículo 3 ele vai falar sem dúvida, no versículo 4 ele fala estamos certos disso. E ele fala que o resultado do trabalho dele junto àqueles cristãos gera pessoas que eram cartas vivas de Cristo. Cartas vivas de Cristo. Coríntios era uma igreja cheia de problemas. É interessante que uma vez um pregador abriu o seu sermão, não me lembro o nome, mas ele abre o seu sermão falando todos os problemas de uma igreja. E aí as pessoas, ele fala assim, vocês acham que essa igreja é uma igreja séria? E as pessoas responderam não. Ele falou, essa era a igreja de Coríntios. E ele começa a pontuar no texto que aquela era uma igreja problemática, mas era uma igreja. Ainda assim existiam pessoas ali que estavam com o coração no Senhor. Ainda assim, em meio a toda confusão, existiam aqueles que eram chamados de cartas vivas de Cristo, foram escritas pelo Espírito de Deus. E eu quero perguntar para você, se hoje as pessoas olharem para você, em meio a todo esse caos, o que elas verão? Alguém que foi chacoalhado, espremido, peneirado, alguém que foi humilhado, mas foi encontrado como carta viva de Cristo Jesus? Ou as pessoas irão olhar e ver aquele que abandonou a fé, irão olhar aquele que já não tem mais esperança, ou irão olhar aquele que já não permanece mais no Senhor, irão olhar aquele que já não confia mais no Senhor. O que as pessoas irão ver quando olharem para você e para mim? Nós temos que entender de que os dias são maus, os dias são terríveis, as dores têm nos sufocado, mas o Senhor, Ele é inabalável, e é nele que temos que colocar a nossa esperança, é nele que temos que confiar.
é nele que nós temos que esperançar. É no Senhor. Mas para isso, nós precisamos nos deixar ser movidos pelo Espírito de Deus, para a santificação. Nós estamos vivendo um momento que tem peneirado a igreja. Muitos já estão desanimados. Muitos já dizem, eu não volto mais. Nós já estamos no fim, eu não volto mais. Eu me acostumei com essa ideia online, eu não preciso mais ter comunhão com os irmãos. Muitos já estão sendo tomados por ideias que não condizem com as Sagradas Escrituras. Muitos já estão desanimando, mas existem aqueles que ainda em meio à dor são cartas vivas. Do que é que você tem se alimentado, meu irmão? Do que é que você tem enchido o teu coração? Se você for tentar alimentar teu cristianismo vendo um seriado Netflix, você vai piorar, porque é só zumbi, é o fim do mundo, é só doideira. É só doideira. Mas se você se encher da Sagrada Escritura, se você, assim como eu li apenas esses poucos textos, para te alimentar, para te fortalecer, se você se encher da palavra do Senhor, saiba de que a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não perderam o controle da história. Eles não perderam o controle da história. Eles não perderam o controle da sua história. Eles não perderam o controle da minha história. Eles não perderam o controle da história da humanidade. O nosso Deus é um Deus vivo e poderoso. Mas só é possível você viver esses aspectos que eu falei, se você se alimentar desse Deus. Paulo diz que ele, ao ensinar esses irmãos, ele não dizia, isso não vem de mim, mas isso vem do Espírito de Deus. Nós temos que entender que o Espírito Santo, ele nos chama para a santificação. Eu não quero ser radical aqui, eu não estou dizendo que você não pode ver nenhum seriado, irmão. Eu só estou dizendo do que você tem se alimentado. O que é que tem enchido a tua vida? O que é que tem enchido a tua vida? Porque se você não se encher de Deus, se você não se encher da palavra, se você não se encher das coisas do Senhor, sinto muito, irmão, você vai ser tomado de desespero, porque os dias são maus. Os dias são maus. Mas quando nós nos enchemos da palavra, quando nós nos enchemos da presença do Senhor, quando nós permitimos que a santificação do Espírito de Deus venha sobre a nossa vida, aí sim, nós seguimos bem, em meio a todas as dificuldades. Eu sei que talvez a dor que você sinta nesses dias seja muito grande, talvez seja a dor de um luto, mas se você estiver cheio da Sagrada Escritura, cheio da presença de Deus, você vai passar por esses dias. Você vai suportar e você vai vencer em Cristo Jesus. Confiamos em Cristo Jesus. A nossa confiança não morreu. Ou melhor, a nossa confiança, ela morreu, mas ela ressuscitou ao terceiro dia, porque essa esperança tem nome, e o nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, e por isso nós iremos permanecer no Senhor. Dia após dia, venham as notícias ruins, venham os dias maus, nós temos confiança em Deus, porque nós temos a Cristo Jesus. Não se esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça disso. Não se deixe ser tomado por tantas notícias ruins. Não se deixe ser tomado pelas fake news. Não se deixe ser tomado por tanto desespero, mas se encha da verdade.
se encha de vida, se encha de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus está chamando a igreja para um tempo de santificação, para um tempo de intimidade como nunca antes. Chega de viver a sua vida para você mesmo. Chega de viver só para você. É tempo de viver para Deus. É tempo de dedicar tempo para Deus. Chega, irmão. Chega, minha irmã, de viver só para você. É tempo de buscar a Deus em intimidade. É tempo de buscar a Deus. O que você tem feito com seus filhos, com sua família, com sua esposa? Quanto tempo, pai, você passa orando pelos seus filhos e filhas? Quanto tempo você ora pela sua esposa, mãe? Quanto tempo você ora pelos seus filhos, pelas suas filhas? Quanto tempo você ora pelo seu marido? Quanto tempo vocês se dedicam à palavra? Quanto tempo? Não me diga que não tem tempo. Porque hoje nós temos tempo de sobra. Mas o que é que nós temos feito com o nosso tempo? O Espírito Santo, Ele tem nos chamado para um tempo de santificação. Você precisa permanecer, você precisa confiar, você precisa ter esperança. Somente em Cristo Jesus. Deus os abençoe poderosamente. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por este tempo. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu quero Te louvar, ó Pai. Eu quero Te agradecer, porque eu passei por momentos tão difíceis, mas o Senhor me alimentou, o Senhor cuidou e o Senhor me trouxe de volta, Pai. Senhor, eu quero Te louvar, Pai, pela CIEB. Eu quero Te louvar por toda esta família, Senhor, uma parte do corpo de Cristo que esteve comigo, chorando, orando e se alegrando também, Senhor Deus. Pai, mas eu quero pedir para que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito nesse tempo, para que o Senhor, Pai, nos fortaleça nesse tempo. A Escritura diz que é pelo Teu agir, ó Pai, que nós nos santificamos. Pai, eu oro para que o Teu Santo Espírito nos mova para perto de Ti. Cada família, Senhor Deus, cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor Deus, eu oro para que o Senhor venha tocar no coração de cada um deles, para que possamos nos achegar a Ti nesses dias tão maus. Senhor, eu oro para que o Senhor console aquele que está chorando. Pai, eu oro para que o Senhor abrace aquele que está em luto nesses dias. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor faça coisas novas, ó Senhor, nas nossas famílias. Os dias são muito maus, ó Senhor. Os dias são muito maus, as notícias são muito ruins, mas pelo mover do Teu Santo Espírito, Pai, nós queremos viver coisas novas no Senhor, ó Pai. Mesmo que o mundo caia sobre a nossa cabeça, nós queremos nos alegrar no Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia da Tua igreja. Anima aqueles que estão desanimados. Oh, Pai, continua fortalecendo aqueles que estão fortes, ó Senhor. Mas nos faça como igreja buscar mais a Ti. Nos faça como igreja, Pai, fortalecendo uns aos outros em Cristo Jesus. Por favor, Pai, nos ajuda a permanecer, nos ajuda a confiar e nos enche de esperança a cada dia. É o que nós oramos, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todos os tempos e de toda a história. Amém. Deus continua sendo bom. O Senhor vem trazendo uma sequência de mensagens que parece até que é tudo combinado. Parece até que
andamos escrevendo um para o outro e dizendo aquilo que nós iríamos falar. Mas é porque o mesmo Espírito tem agido. É porque Deus tem tido misericórdia de nós e tem nos dado palavras para que a nossa fé esteja sendo alicerçada, para que nós possamos verdadeiramente nos conhecer, saber quem nós somos, saber aonde nós estamos firmados, saber que notícias têm chegado até nós e o que elas têm feito em nossas vidas. A palavra de Deus diz que pelos dias serem maus, muitos se apostatariam da fé, muitos estariam deixando, assim como Wesley disse, porque nós vemos que verdadeiramente muitos estão já desanimando. Mas a palavra do Senhor vem no momento exato, trazendo um bálsamo, trazendo para nós a alegria, o revigoramento, a esperança novamente, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele não vai nos deixar, Ele não vai permitir que nós estejamos perecendo. O Wesley esteve lá distante da sua casa, da sua família, passou por tudo isso que você ouviu e Deus sustentou. Sabe por quê? Porque nós estivemos orando também e ajudando, nós estivemos contribuindo. Por quê? Porque entendemos que a obra ela não é feita por um, mas ela é feita por um corpo que tem vários membros, e esses vários membros, cada um tem a sua função, e a nossa função é de pregar, é de levar o Evangelho aonde quer que seja. E isso nós fazemos de que forma? Contribuindo, podendo entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa oferta missionária por ser o primeiro domingo do mês, o cofrinho que nós sabemos que nos meses ímpares são trazidos para contribuir com a obra lá em Moçambique, com as crianças. Então a palavra de Deus, em Hebreus 13, no versículo de número 15, ela nos diz assim: assim por meio de Jesus ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. O fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Continuar oferecendo o sacrifício de louvor a Deus. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós reconhecemos o Senhor, nós falamos para Deus que faríamos tudo aquilo que Ele nos orientasse, tudo aquilo que a Sua palavra trouxesse aos nossos corações e às nossas mãos para que pudesse ser feito. E esta obra tem que ter continuidade, e é através da minha e da sua vida, através da nossa fidelidade, como nós dissemos. E isso são os louvores, são esses sacrifícios constantes de louvor na presença de Deus. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, continuamos adorando a Deus, louvando a Deus, entregando a Ele a parte que lhe cabe. Então eu quero te animar, nós temos aqui o nosso cofrinho, só para lembrar que nós assumimos também esse compromisso, não com o pastor Nidovaldo lá de Moçambique, mas com Deus, para que os recursos chegassem até eles, para que a palavra do Senhor e o Senhor se fizesse conhecido daquele povo, daquelas crianças. Então, além do nosso cofrinho, dessa oferta missionária que nós temos a oferta missionária que todo primeiro domingo nós tirávamos aqui de R$5 ou mais, quanto Deus colocar no seu coração. Que 5 nós estipulamos para não ser peso para ninguém. Mas quando você faz a sua transferência bancária, que é para a oferta missionária, nós dissemos que nós tivemos um combinado aqui de fazer todas elas com o final 5, ou seja, R$5, R$15, 25, 55, 105 e assim por diante, para que nós saibamos que todas essas ofertas, todos esses depósitos ou transferências terminados em 5,
serão destinados para missões, para que seja mais fácil a nossa administração. E também nós continuamos recebendo aqui, no período da manhã e no período da tarde, o nosso dízimo, a nossa oferta. Então, se você ainda não trouxe, se você não ofertou, não dizimou, você tem essa oportunidade. E não dizer assim, pastor, eu não consigo chegar até a igreja. Você pode fazer a transferência, você pode fazer um depósito. Pastor, mas eu não tenho acesso ao banco, o tempo não dá, o horário não dá. Você pode também enviar para a igreja, alguém vir trazer nesses horários. Nós continuamos com o nosso expediente e esta obra não pode parar, irmãos. Não porque nós estamos firmados nessas quatro paredes, não porque nós estamos firmados neste prédio, mas porque nós estamos firmados nesta palavra, neste evangelho, que é poderoso para nos dar vida, para nos transformar, para nos levantar, para poder trazer ao necessitado, ao pobre, à viúva, à estéril, a esperança, como foi dito aqui, a esperança de que há algo novo para ser realizado em nossas vidas. Então esse tempo é o tempo mesmo de Deus. Mais uma vez você ouviu, você poderia até dizer assim, os pastores da SEB estão dizendo que é o tempo. Você ouviu um outro que veio de fora, agora há pouco tempo, de Moçambique, de São Tomé Príncipe, dizendo as mesmas coisas, que é um tempo de Deus, um tempo que Deus está peneirando, um tempo que Deus está nos dando para crescimento, para depositarmos a nossa esperança no Senhor. Então não recue, não desanime, não diga assim, está melhor online do que presencial. Não diga assim. O melhor para nós é estar na presença de Deus. O melhor para nós é continuarmos atendendo ao chamado do Senhor. O melhor para nós é continuarmos louvando, glorificando o nome de Deus e nos dispondo para que sejamos instrumentos usados nas mãos do Senhor. Então, que você possa, neste domingo, desfrutar, porque eu sei, se nós estamos falando para você das ofertas missionárias e estamos falando do dízimo e da oferta voluntária, é porque nós sabemos que mesmo nesse momento Deus tem dado crescimento, mesmo nesse momento Deus tem provido em sua vida, mesmo nesse momento Deus não tem deixado você perecer e tem entregue algo nas suas mãos. Então eu sei que você vai desfrutar de uma mesa farta nesse momento, ou se não estiver tão farta, mas que você vai desfrutar do alimento que Deus proveu para este domingo, e você vai poder desfrutar disso glorificando e exaltando o seu Deus, porque assim como Ele tem cuidado dos de fora, dos que têm ido levar o Evangelho, Deus tem cuidado de nossas vidas, Deus tem cuidado de mim e de você, e não tem deixado faltar nada. Então que você possa desfrutar dessa mesa que o Senhor preparou neste domingo, juntamente com a sua família, e poder degustar dessa palavra também que foi aqui ministrada. No momento em que você estiver se alimentando, converse a respeito dela, Analise o seu coração, a sua vida. Veja o que Deus está te mostrando com essas notícias ruins. Eu espero que, assim como Deus tem feito comigo muitas vezes, que Deus esteja mostrando para você quem você é. Porque você vendo quem você é, você vai conseguir ver que você precisa de Deus e que a sua dependência tem que estar nele. E reconhecendo isso, você vai ter alegria em fazer a obra do Senhor. Então que você possa desfrutar desse tempo com a sua família, e às 19 horas nós nos reuniremos de novo para mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor e ouvirmos já a agenda que o Senhor tem para a semana, porque a nossa agenda ela continua, os trabalhos permanecem. Amém? Então que você feche seus olhos nesse momento. Vamos agradecer. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu agir, pela vida do teu servo Wesley, Senhor, que não mediu esforços, ó Pai, nem para estar lá fora fazendo a tua obra, e nem para vir hoje aqui, Senhor, na tua casa, e poder, Senhor, ministrar ao teu povo,
obrigado, que o Senhor continue abençoando, continue dando crescimento a ele, continue o fortalecendo, revelando a Tua palavra e a Tua vontade, para que essa obra, Senhor, não venha parar, não venha ser impedida, muito pelo contrário, mas para que ela cresça e o Teu nome continue sendo glorificado através não somente da vida, mas da casa do Teu Filho, ó Pai. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que este domingo seja mais um domingo abençoado na Tua presença, onde poderemos desfrutar, Senhor, de uma mesa já preparada por Ti, ó Pai, e logo mais à noite nós possamos, Senhor, nos reunir mais uma vez na frente desses aparelhos, para podermos, ó Pai, nos alimentar espiritualmente. E usa, Senhor, a vida do Teu servo que estará ministrando à noite, ó Pai. Usa, Senhor, para que mais uma vez a Tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um dos Teus servos. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e levante o rosto sobre ti, e que sobre ti o Senhor continue a levantar o seu rosto e a te dar a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Junto nós dizemos amém. Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado com a sua casa.